eu quero trazer uma reflexão em dois textos que vão ser projetados certamente agora, e vai servir como base da meditação, daquilo que nós queremos trazer para a igreja. O primeiro texto está em 1 Tessalonicenses 5,18, e eu convido a igreja a ler comigo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agora nós vamos ler Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Há algo que assemelha, há algo que liga estes dois versículos. E este algo é a gratidão, a atitude de um coração que reconhece a bondade de Deus em sua vida, que agradece. O primeiro diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O segundo diz: dando graças sempre a Deus. Eu, no grupo de ações de graças que participei na casa do nosso irmão Felipe, eu fiz um comentário a respeito desses dois versículos e disse que o primeiro, fala da necessidade de aprender não só a dar graças, mas dar graças em todas as circunstâncias, momentos bons e difíceis que passamos e que temos. Já é difícil aprender a dar graça, mesmo quando a bênção chega, quando aquilo que desejamos acontece de bom, porque o nosso coração é, por natureza, pecaminoso e ingrato. Então é um desafio já grande dar graças. Desafio maior é aprender a dar graças a Deus por tudo, em tudo, em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer momento. Não é qualquer um. E deveríamos ser todos portadores dessa atitude, de quando a situação está difícil, saber dar graça. Para mim tem um personagem bíblico que soube dar graça quando passando por um momento trágico e quando tendo oposição nos seus ouvidos. Eu me refiro a Jó. Jó perde tudo, perde a saúde, perde dinheiro, perde filhos, está doente. E ele ouve da sua esposa a seguinte recomendação: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele olha para aquela mulher e disse: falas como uma louca, recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E aquele homem louva a Deus em tamanha tragédia, em tamanha luta. Aquele homem louva a Deus. Não é para qualquer um, só quem nasceu de novo verdadeiramente aprende a entender que Deus está no controle de tudo, e mesmo quando o mal nos sobrevém, nós temos que aprender com a situação adversa e agradecer. Paulo, escrevendo Efésios 5:20, ele dá uma outra recomendação, que não apenas em tudo devemos dar graça, mas sempre. Criar uma regularidade na nossa vida de não só pedir. Como é natural pedir, como é espontâneo pedir, como é egoísta só pedir. Às vezes nós não agradecemos, as nossas orações são compostas por petições. Nada errado em pedir a Deus, pelo contrário, Ele manda pedir. No entanto, Ele também nos recomenda agradecer. E eu vejo, queridos, muitas vezes a composição, o conteúdo das nossas orações ser mais um conteúdo de petição do que de gratidão. E quando a gente aprende a ser grato, algumas coisas acontecem em nossas vidas. Algumas mudanças práticas acontecem em nossas vidas. E eu quero apontar 4, para ser mais coerente com o que anotei e fiz aqui meu esboço. Quem é grato não murmura e nem reclama por tudo.
É interessante isso. Tem coisas que a gente fica chateado, a gente faz um comentário, fruto da nossa chateação. Mas tem coisas que a gente tem que aprender a não murmurar, a não se queixar. Muitas vezes você está rodeado de pessoas, ou quem sabe você seja essa pessoa que rodeia os outros, que sempre queixa, que sempre critica, que sempre aponta um erro, que sempre está insatisfeito. Eu tenho descoberto que quem é grato não murmura e não reclama por tudo. Essa atitude nossa de querer a bênção de Deus, o cuidado de Deus, e quando Ele não vem, a gente se queixa, é fruto de um componente emocional e espiritual que também está nos nossos corações. Basta pegar a caminhada do povo no Egito, saindo do Egito para a terra prometida, entrando no deserto, o quanto o povo se queixava, o quanto o povo reclamava. O grato não reclama por tudo. O grato desenvolve uma atitude de gratidão, e a gratidão é não entender o porquê da situação e mesmo assim agradecer a Deus. Quem é grato não se compara nem para baixo nem para cima. Deixe-me traduzir, deixe-me trocar isso em miúdos para você. Eu vou ler novamente. Quem é grato não se compara nem para cima e nem para baixo. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, o que acontece conosco quando não desenvolvemos um coração grato? Nós ficamos olhando para aquele ou aquela que Deus abençoou e lá no coração nos comparando. O fulano tal chegou um dia desse na igreja, não fez as classes de escola dominical que eu fiz, não tem tempo de igreja, já está abençoando os outros, já está rico de bênção. Quando você olha para alguém e se compara em situação, em posição, em quantas bênçãos você recebeu, quantas bênçãos ele recebeu, tem alguma coisa errada. Por quê, querido? Quando nós recebemos a salvação, aquela provisão diária de Deus, eu não tenho que ficar olhando e comparando com o irmão que está do meu lado, se ele recebeu mais ou menos. Eu já sou grato pelo que tenho. E há nessa postura de olhar para cima e para baixo, tem duas atitudes que são mães desta atitude, que é a baixa estima e o orgulho. Que tem duas formas de olhar para o irmão que está do lado. Com baixa estima, dizendo, eu não mereço, olha lá, ele se merece, eu sou um coitadinho. E vai se colocando numa postura de inferior, de incapaz, de merecedor, e se acha indigno. Digno é quem está do meu lado, digno é o outro. É uma postura perversa que o inimigo trabalha para colocar nos nossos corações. E de se rebaixar. Existe também a postura arrogante, de olhar para o outro e dizer, mas isso era para mim. Quem disse que ele tem direito de receber essa bênção? Apesar de contas, quem fala em língua sou eu. Quem vem para as vigílias sou eu. Quem dá o dízimo sou eu. E nós começamos a nos comparar numa atitude de superioridade, como se o outro não tivesse o direito de ser abençoado. Quem é grato não se compara nem para cima e nem para baixo. Ele só quer o quinhão dele. Ele só quer a parte dele. Ele sabe que no final Deus sabe distribuir muito bem aquilo que cabe a cada um. Quem é grato não vive se comparando. Quem é grato não vive reclamando. Paulo, quando ele escreve a carta a Timóteo, ele faz uma afirmação na segunda carta, muito importante, lá no capítulo 6, ele diz assim, tendo com que comer e com que vestir, estejais contentes. A palavra contente é satisfeito. Olha que o apóstolo Paulo está dizendo, se você tiver o básico, esteja satisfeito. Hoje de manhã eu falava da diferença da necessidade e do desejo. Nós vivemos num mundo tão consumista,
E nós estamos confundindo o que é a real necessidade do que precisamos, do que nós queremos. E muitas vezes o que nós queremos nós não precisamos. Somos semelhantes àquela criança que recebe um brinquedo, olha para outro e já despreza esse porque quer outro. Mas você já tem um brinquedo. Contentamento. Ser uma pessoa contente, feliz. Quem é grato é feliz, é contente, não murmura, não compara nem para cima e nem para baixo. Também não se exime de ajudar outros, de socorrer a outros. A postura que demonstra que nós não somos gratos é quando nós entendemos que o destino das bênçãos de Deus é as nossas vidas, ou são as nossas vidas, ou é a minha vida. Eu preciso das bênçãos para me sentir cheio, farto, repleto. Mas a Bíblia nos diz que Deus nos abençoa para que possamos abençoar a outros. Não faz sentido querer bênção de Deus para que elas venham se estagnar em mim, na minha vida, na minha realidade, na minha mesquinharia. A bênção de Deus chega a mim para que eu possa ajudar outros. Sê tu uma bênção. É esta a ordem que Deus dá a Abraão. E como é que Abraão seria uma bênção? Da bênção que ele recebera de Deus, ele teria que compartilhar com os demais. Quem é grato sempre vai levar outros a agradecer pela vida dele. Foi esse o moto que eu usei na campanha do ano passado e dessa. Por que é que nós estamos agradecendo a Deus representativamente por meio de cestas básicas? Você imagine alguém lá no Nordeste, mais no Ceará, esse ano nós vamos mandar mais para o Ceará, recebendo aquela cesta básica. O nordestino, por natureza, ele agradece. É um povo que passou uma dificuldade, eu sou nordestino e sei do que eu estou falando, uma dificuldade louca, e mesmo assim fala dos santos deles, do Deus dele. Ele tem que agradecer, mesmo tendo tão pouco. Mesmo tendo tão pouco. E nós, aqui do Sudeste, nós que somos mais sofisticados, né? A gente não agradece dessa forma, não. A gente só agradece quando a coisa está boa, né? E a gente precisa agradecer a Deus por tudo mesmo. Imagine lá no Nordeste alguém recebendo essa cesta básica que você doou. Ela disse: ô Senhor, muito obrigado por esse que me ajudou, por essas pessoas que me ajudaram. Essa pessoa vai agradecer a Deus por sua vida. Não tem coisa mais realizadora para a vida de um crente que ama a Deus e que serve a Deus, quando ele serve a Deus e serve ao seu próximo, e o próximo agradece a Deus pela existência dele. Mas quando você só recebe, não partilha o que recebe, em todas as áreas, você perde a bênção de servir a outros e de receber a gratidão pelo seu ato de bondade para abençoar outros. A Bíblia nos ensina também, queridos, que quem é grato, além de não murmurar por tudo, além de não se comparar nem para cima e nem para baixo, além de não se eximir de ajudar e socorrer a outros, quem é grato não foge do serviço de Deus, de fazer a vontade de Deus. Eu recentemente li um texto que está em Romanos capítulo 1, se não me engano, versículo 12, em que Paulo diz: porque sou devedor a gregos e bárbaros. Eu ia falar a gregos e goianos, não, a gregos e bárbaros. Paulo tinha essa percepção, ele se via como um devedor. E eu tenho para mim que talvez é essa percepção que me vai fazer trabalhar para Deus, pensar em ajudar outros. Tudo que você tem, você não merece. Você já pensou nisso? Apesar do seu esforço, do seu trabalho, apesar de tudo, você não merece. É muito, é além do que você poderia reivindicar diante de Deus. Então você sempre está numa posição de devedor. E eu estou falando de matéria, de bens. Agora, quando se pensa em salvação, quando Deus te salva, sendo você como é, pecador como é, indigno como é, sem que você pagasse, porque você não podia pagar, Ele que pagou a conta para você.
Depois de você ter sido alvo de tamanho amor, tamanha salvação, você é devedor para o resto da vida. Só que é um devedor que está liberto do pagamento, você não tem como pagar, e nem pode pagar, porém você pode, como devedor, fazer gestos de bondade, de amor, para poder dizer, eu sou um eterno devedor, e quero servir a Deus, quero servir ao meu próximo. Quem é grato, não foge do serviço do Senhor. E quero amarrar essa palavra ao testemunho da Maria do Carmo. Talvez o que nos falte é derrubar o muro, para ninguém ficar em cima do muro do Carmo. Como é difícil para nós tomar um compromisso, assumir um desafio. Como nós temos medo, receio, coragem, falta-nos coragem, falta decisão, falta compromisso. A vida cristã não pode existir sem decisão. A palavra decisão tem uma raiz, tem uma base, um radical. Sabe qual é? Cisão. O terremoto faz cisão. Quem quer andar com Cristo tem que ter uma cisão na vida dele. Ele tem que ter uma ruptura. Tem que ter um balançar. Tem que ter um rompimento. Para que uma nova etapa, uma nova vida aconteça. Não existe seguir a Cristo sem uma decisão. E só quem entende que nós não temos como pagar o que recebemos, se verá como um eterno devedor a Deus, um devedor ao próximo. Porque no final das contas eu sirvo Deus servindo ao próximo. Muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas pensam, eu estou servindo a Deus na junta diaconal, estou servindo a Deus nas missões, estou servindo a Deus no conselho da igreja, estou servindo a Deus nos jovens, estou servindo a Deus no louvor. Isso é uma parte do serviço. Quando você ajuda alguém, você está servindo a Deus. E eu quero despertar em cada coração hoje aqui a necessidade de ser grato, de vencer o egoísmo, a mesquinharia do nosso coração, o pensar só em si mesmo, pensar só nas suas necessidades, nas suas vontades, pensar de forma global no outro, no próximo, em Deus. E quando isso acontece, nós vamos aprender na vida, no dia a dia, a ser grato a Deus sempre e dando graça em tudo. Se a gente conseguir juntar 1 Tessalonicenses e Efésios, nós vamos ter essa noção, essa suma, agradecer por tudo e sempre. E, como já disse aqui algumas vezes, quanto mais agradecemos, mais Deus nos dá. Não é quando nós pedimos, é quando nós agradecemos. Quando a gente diz, Senhor, não precisa não, Senhor. Não precisa, meu filho, precisa. Não precisa não, Deus, precisa. Eu sei que você precisa. E Ele vai nos abençoando. Deus tem cuidado de nós. Que Deus nos dê um coração grato, um coração que reconhece, um coração que desce do muro, um coração que derruba muros, um coração que integra, um coração que toma uma decisão na sua vida. Que Deus assim aplique essa palavra nos nossos corações.